Olá, começa agora mais um Beneficência na TV, mês de março, Março Azul, prevenção ao câncer de colo retal. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, estima-se que no Brasil, cerca de 15 mil pessoas morrem por ano de câncer de colo retal. Um bate-papo hoje com o oncologista Franklin Maia, que vai falar sobre as causas, sintomas, fatores de risco e o tratamento. E ainda uma matéria sobre o projeto social Dia Feliz, aonde a Ellen, uma menina de 19 anos, que teve um quadro infeccioso muito grave e comemorou o dia do seu aniversário aqui na Beneficência Portuguesa. Então, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Mês de março, prevenção ao câncer de colo retal, e hoje eu converso com o oncologista Dr. Franklin Vieira Maia. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vamos lá para começar, já que esse é o mês de prevenção ao câncer de colo retal. O que vem a ser o câncer de colo retal, doutor? Câncer de colo retal é uma doença que acomete uma parte do nosso intestino, né? Eu digo uma parte porque nós temos o intestino grosso e o intestino fino. Quando nós falamos de câncer coloretal, nós estamos falando do intestino grosso, né? É um câncer muito incidente, muito frequente na população mundial. Chega a ocupar a terceira causa de neoplasia no sexo feminino, por exemplo, em determinadas regiões. Então, é de um tema de grande importância dentro da oncologia. Quem não sabe, porque se fala em intestino grosso, intestino fino, queria que o senhor mostrasse qual é a parte do colo nessa figura do intestino que o senhor tem. Então, aqui basicamente é dividido em duas porções: intestino grosso, que é a parte maior, é onde forma o bolo fecal e a absorção principalmente de água nessa região, e o intestino fino, que é essa região mais delgada, mais afinada, mais afilada no meio do nosso abdômen aqui. Quando nós falamos de câncer coloretal, nós estamos falando do intestino grosso, dessa porção. Pode ser do reto ou do cólon como um todo. Tudo isso é intestino. Certo. E quais seriam os sintomas, doutor, desse câncer? Os sintomas iniciais, muitas vezes, passa despercebido, porque nós não temos... A população, de forma geral, não tem muito hábito de estar atenta à mudança do seu hábito intestinal. A mudança da forma das suas fezes, que é um principal e primeiro sintoma, né? Mudança do hábito intestinal, que a gente diz. Essa mudança que o senhor fala seria o quê? Hoje eu tive uma constipação, amanhã ele funciona normal, no outro dia ele está mais mole, está um pouco mais... Exatamente. E o que a gente costuma dizer de mudança do hábito intestinal é você teve, durante sua vida inteira, um hábito intestinal regular, você vai no banheiro diariamente ou a cada 2 dias com um bolo fecal normal, de consistência normal, coloração normal, e repentinamente as fezes começam a mudar a sua característica. Ora você tem uma diarreia pastosa, 2 dias sequenciais você tem fezes normal, na semana seguinte apresenta-se como uma diarreia. Ou seja, está mudando o hábito do seu intestino. Isso é um dos primeiros sintomas e sinais de que alguma coisa não está muito certa no cólon. O que seria o hábito normal, doutor? Varia de pessoa para pessoa? Varia. Por exemplo, a pessoa ela tem que ir todos os dias, então ela tem que evacuar todos os dias. Não, ela tem que evacuar 2 vezes ao dia. Não, pode ser um dia sim, um dia não. Como que seria o normal? Isso é muito individual, né? De pessoa para pessoa, até porque varia de acordo com a sua constituição genética e também com a alimentação que tem. O ideal é evacuação diária, pelo menos uma vez ao dia. Tem pessoas que têm o hábito intestinal a cada 2 dias, 3 dias no máximo, mas não é muito fisiológico você ter constipação mais que 2 a 3 dias. Isso inclusive pode ser um problema a longo prazo, como outras doenças do intestino podem ser levadas com constipação. Então, a gente diz que o normal é diariamente ou a cada 2 dias. Certo. E quando o senhor fala de uma diarreia, ela vem junto com uma cólica, uma dor abdominal, ou aquela famosa dor de barriga e dá uma diarreia, ou a pessoa tem aquela vontade, ela vai ao banheiro e de repente é uma diarreia? Bom, tratando-se de sintomas de câncer de cólon retal, ela não tem cólica. Inicialmente não. Você tem a vontade de evacuar, você vai ao banheiro e as fezes saem amolecidas. E sem sintoma de dor, né?
As pessoas não têm o costume, como você também falou, de olhar as fezes. É importante olhar, doutor? Sim, muito importante estar atento, né, às fezes, porque haja visto que nós temos um mês inteiro só dedicado à prevenção do câncer de colo, né? As pessoas acham, ai, mas que coisa nojenta, você vai no banheiro e olha, vamos falar o português, claro, olhar o cocô, todo mundo faz, isso é normal, mas é verdade, a pessoa tem que olhar para ver como está o cocô dela para poder chegar para o médico e falar, olha, tem alguma coisa diferente. Exatamente, até para ver se tem sangramento, né, ou não. Sangramento também é um sinal importante, muitas vezes tardio, mas é um sinal importante de que alguma coisa não está indo bem no seu intestino grosso, então olhar as fezes é fundamental. Todos deveriam olhar. Tá. Agora, doutor, como que vê se essas fezes elas estão com sangue? A gente tem como ver ou só através de um exame? Pode ser visto, depende da quantidade de sangramento. Se o sangramento for grande, é possível ver no vaso sanitário ou na hora de se higienizar com papel higiênico, mancha o papel higiênico com sangue. Mas na maioria das vezes, mais de 80% das vezes, o sangramento originário de tumores do câncer de cólon retal são ocultos. Eles estão misturados ao bolo fecal e são invisíveis. Tá. E quais seriam os fatores de risco, doutor? Os fatores de riscos principais é a obesidade, isso é um fator de risco bem determinado já. O segundo fator de risco importante é um consumo exagerado de carne vermelha por semana. Os trabalhos mostram que nós devemos consumir aproximadamente 400 gramas de carne por semana. Isso equivale a um bife bem servido, 2 bifes bem servidos. Então a gente costuma dizer que você fracione a sua semana para comer carne vermelha no máximo 2 vezes por semana. Carne vermelha está associada a câncer de cólon, retal e de estômago também. Dieta pobre em fibra, fibra que eu digo é pouco vegetal, pouca fruta, uma dieta mais rica em carboidrato, açúcares, massas, macarrão, arroz branco, feijão, batata. Isso são fatores de risco para câncer de cólon retal, além de defumados, que também é bem documentado que pode ser um fator de risco para câncer coloretal. Defumados embutidos de forma geral, presunto, queijo, a linguiça defumada, né? E todos os derivados dessa linha de produtos aí. Os multiprocessados. O que são multiprocessados? São as bolachas recheadas, os biscoitos recheados, são os danones com sabor. Tudo isso é multiprocessado, também é fator de risco para câncer de cólon retal. No caso, pessoas com, o senhor falou da obesidade, mas pessoas com diabetes ou resistência à insulina, elas também têm maior probabilidade de... Tem. E é por isso que a obesidade é um fator de risco, porque ela leva, na verdade, não é a gordura que é o fator de risco para o câncer de cólon, e sim a resistência à insulina que a gordura faz, que a obesidade faz. Então, levam a diabetes ou uma pré-diabetes, e isso sim é um fator de risco para câncer de cólon. E como é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico, ele pode ser feito principalmente pela colonoscopia, né, que é o exame fundamental para o diagnóstico, sem ele não há o diagnóstico, você tem que biopsiar e só vendo o tumor através da colonoscopia, ou você tem exames de triagem que vão dar sinais, por exemplo, o sangue oculto nas fezes. Quanto tempo a pessoa tem que ver que está tendo uma diferença nas idas dela ao banheiro até procurar um médico? O ideal é não esperar muito tempo. A gente diz que aproximadamente 2 a 3 semanas de mudança de hábito intestinal. Claro que eu não estou falando das diarreias agudas, né? Diarreias com febre, com cólica, isso você deve imediatamente ir até o pronto-socorro. Nós estamos falando de mudanças discretas do hábito intestinal. 3 semanas de mudança de hábito intestinal sem melhora, um clínico geral deve ser consultado para ver o que está acontecendo. Agora, doutor, fazendo uma pesquisa, segundo o INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que 36 mil pessoas, quase 37 mil pessoas têm o câncer de colo retal e que atinge maior parte mulheres, né? Por que as mulheres estão na frente? Não tem uma explicação documentada o motivo que as mulheres têm mais câncer de colo retal do que os homens. Depois do câncer de mama, colo retal é o mais perigoso para a mulher? É o terceiro em lugar.
em posição. Abaixo do câncer de mama, a prevalência é câncer de colo do útero no Brasil ainda, infelizmente. Agora, a faixa etária, doutora, a partir dos 50, antes dos 50? Isso, a incidência começa a aumentar acima dos 50 anos. Feito o diagnóstico, tratamento? Depende de como é que se apresentou esse tumor, como você descobriu esse tumor. Se é um tumor localizado dentro do intestino apenas, o tratamento é cirúrgico. Se for um tumor que infelizmente saiu do intestino, aí é um tratamento mais complexo, com quimioterapia, né? Tem cura, doutor? Tem cura. Câncer coloretal a gente fala em taxa de cura elevada. Bom, o senhor já falou que tem cura, né? E que o tratamento depende. Geralmente, doutor, tem como dizer mais ou menos assim, quanto tempo leva um tratamento? É um tratamento de 1 ano, é um tratamento de 2 anos ou até menos tempo? Então, depende de como é que o paciente descobriu essa doença. Se for uma doença inicial, o tratamento cirúrgico por si só basta. Se for uma doença que avançou um pouco, que acometeu algumas ínguas em volta desse intestino, o tratamento em média dura aproximadamente 6 meses de quimioterapia. E se infelizmente nós diagnosticamos esse tumor com metástases, que são as raízes dessa doença fora do intestino, por exemplo, em fígado, em pulmão, não tem tempo limite final para o tratamento. Então... Agora, doutor, no caso, entre a parte de os primeiros sintomas até um diagnóstico, leva mais ou menos quanto tempo? Hoje nós temos aproximadamente um diagnóstico um pouco mais tardio, até por conta dos nossos acessos ao sistema de diagnóstico, aproximadamente uns 6 meses, de 4 a 6 meses. Vamos falar um pouco de prevenção, doutor? Sim. Qual seria a prevenção ideal para que as pessoas, já que a gente está no mês de prevenção ao câncer de colo retal, a prevenção, o que as pessoas devem evitar para que não venham a ter o câncer de colo retal? Então, atividade física, né? Isso é um fator protetor importante para tudo, né? Isso já é bem documentado. E ter uma dieta, basicamente, mais de 70% da sua dieta diária tem que ter fibra. Então tem que ter legumes, vegetais, tem que ter frutas, né? Isso é bem documentado de que é um fator protetor para o câncer coloretal. Diminuir a quantidade de carne vermelha, como eu já falei, reduzir o máximo possível a ingesta de carboidrato branco livre, que é pão branco, arroz branco, macarrão, em excesso, né? Isso é fator prejudicial, e se você diminuir a ingesta desses alimentos e aumentar a ingesta de frutas, vegetais, você com certeza vai estar fazendo uma diferença grande. Agora, quando o senhor fala de carne vermelha, a gente tem o hábito aqui brasileiro de gostar de um churrasco no final de semana. Sim. Então ele come uma carne vermelha durante a semana, 2 dias na semana, come lá o seu bifinho, e no final de semana um churrasco. E aí, como é que fica aquele... Se você comeu churrasco no final de semana, sua cota de carne vermelha da semana se esgotou. Então, durante a semana você não vai ingerir carne vermelha. A carne vermelha é o principal fator? Não é o principal fator, é multifatorial. É multifatorial. É que o excesso de carne vermelha é muito presente na nossa cultura. E isso já é documentado de que em excesso, somado aos outros problemas como baixa de ingesta de frutas, verduras, inatividade física, que é o sedentarismo, tudo associado aumenta o risco de câncer coloretal. Isso é bem sabido já. Agora, doutora, as pessoas quando vêm aqui na Beneficência, vêm passar com o senhor ou vão fazer uma quimioterapia, quando elas recebem esse diagnóstico, qual é a maior preocupação, né, dessa pessoa? A maior preocupação é ter metástase. É ter descoberto a doença muito tardiamente, ter demorado ou ter perdido tempo, não ter se atentado aos sinais e sintomas que vem apresentando. Esse é o grande medo, e realmente há de se temer quando a doença está avançada, quando ela vem com muito sintoma, como dor. Já o tumor ele já passou alguns limites. Doutor, então vamos dar uma recapitulada. A prevenção, vamos falar então, quais são os principais sintomas que a pessoa tem que ficar atento para quem chegou na metade da entrevista, não conseguiu pegar. Só para bater na pessoa lá que, olha,
vamos conscientizar as pessoas que estão assistindo a Beneficência na TV de que ela tem que se prevenir? Tem que estar atento ao seu bolo fecal, né, às suas fezes. Parece um pouco estranho a gente estar dizendo isso, mas é importante. A população tem que estar atento ao que você está, a mudança do seu hábito intestinal. Você tem que olhar as fezes no vaso sanitário diariamente, ver se tem presença de sangue, se não tem. Se mudou, se ficou pastoso, se ficou líquido, você tem que estar atento a isso. Se isso perdurar, você tem que ir no médico fazer uma avaliação. E até a cor também, né? Até se estiver mais escuro. Sim, fezes muito enegrecidas, com a coloração próximo, a gente costuma dizer borra de café ou carvão. Isso também é um fator de alerta que deve ser investigado, né? Então, essa é uma das coisas que a população tem que ficar atenta. Outra é na sua refeição, né? O que está se alimentando, se está comendo muito embutido e defumado, que é prejudicial, se está tendo uma ingesta muito grande de carboidrato branco, que é farinha, pão branco, batata, macarrão, arroz branco. Atividade física também. Então, se você conseguir fazer essas mudanças, estar atento ao seu organismo, à sua evacuação e aos seus hábitos alimentares, é importante você estar bem atento a isso para poder fazer uma prevenção ou um diagnóstico precoce, que seria o ideal. Ok. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Beneficência na TV. Tá dado o recado. Então, olha, corre aí para se prevenir. Pega as dicas do Dr. Franklin aí, menos carne vermelha, mais atividade física e melhora uma alimentação mais saudável para você. A partir de agora você vai conhecer uma história de luta pela vida. A história da Ellen, uma garota de 19 anos que completou hoje aqui na Beneficência Portuguesa, ela que está internada aqui na UTI do SUS. E o caso dela foi um caso muito grave. E hoje toda a família, funcionários aqui da Beneficência, o corpo clínico dela, enfermeiros da UTI, a ONG Tchau Dodói e o flautista vieram prestar uma homenagem pelo aniversário dela de 19 anos. A partir de agora você confere essa matéria, essa história muito bonita de superação, e quem vai falar sobre o caso dela é o Dr. de Renzo. Nós recebemos a Ellen aqui no dia 24 de dezembro para uma internação por conta de um abscesso dentário que se agravava. A Ellen tinha sinais muito claros de septicemia, de uma infecção que se generalizava, e então o colega que a viu na enfermaria a encaminhou para a UTI. Na UTI, naquele dia 24, ela recebeu quase a visita de um Papai Noel com o cirurgião, Dr. Bruno, e o Dr. Bruno levou-a para o centro cirúrgico, operou, e aquela infecção de dente tinha se transformado num grande abscesso. Aquela infecção tinha descido e tinha atingido o mediastino dela, que é essa cavidade do tórax que a gente tem, onde está o coração e tudo mais. E ela fez um quadro de pulmão de mediastino grave, e ela está vivendo com a gente aqui na UTI do SUS da Beneficência desde o dia 24 de dezembro. Ela tomou esse susto, ela reviveu nesses dias, ela teve muito grave, mas o que eu desejo para ela é que isso tudo sirva de lição, que isso tudo sirva de um apoio que ela deu para a gente, até para a gente que tratava dela, e se sentir bem, confortável de estar vendo ela melhorar. A gente diz para ela assim, que ela aproveite muito a vida daqui para frente, que a vida não tem preço. Converso com o pai, seu Zenilton. Pai, fala a verdade, foi difícil, né? Foi uns 40 dias, acho que foram os piores 40 dias da sua vida. Realmente, foram os piores 40 dias, porque quando ela saiu da operação, nossa, dá de ver, a gente ficou muito abalado e tudo, mas vendo a recuperação dela hoje, a dedicação que o hospital tem, os enfermeiros, médicos, tudo, a equipe toda, é uma glória de Deus.
A recuperação delas, vão poder ver no vídeo, é maravilhoso. Mas estava complicado os primeiros dias. Desde o dia 24 de dezembro a gente passou aqui aguardando o final da operação. Em seguida ocorreu tudo isso. Mas graças a Deus está bem agora. A gente sabe que o caso da Ellen foi um caso muito grave, né? Assim, era uma luta mesmo, ela foi uma guerreira, ela lutou pela vida, mas a fé falou mais alto, né, pai? De que o senhor ficava lá no leito com ela, fazendo oração. Isso, eu como evangélico, eu confio muito em Deus, acredito em Deus, em Jesus Cristo, então sempre orando, a corrente de orações, tanto aqui como na igreja, até na Bahia foi feito orações, que a gente tem parentesco lá. Então, pela fé de Deus e pelos médicos, toda a equipe aqui do hospital, ocorreu tudo bem e deu tudo certo, graças a Deus. E aí hoje, comemorando o aniversário dela? Comemorando o aniversário com a equipe da Paula Ribeiro, quero agradecer ela também, não tem palavras. E feliz, muito feliz por tudo que está acontecendo. Feliz eu vou estar ainda mais quando a gente estiver indo para casa. Saindo pelaquela porta da frente, aí a felicidade vai ser completa. Mas logo, logo, se Deus quiser, já veio até aqui, ela realmente é uma guerreira, é uma história de superação. Então, quiser aproveitar e fazer seu agradecimento, pode fazer. Eu quero agradecer em meu nome, em nome da minha família, a equipe do hospital, os médicos, o doutor Bruno, acho que é Bruno, infelizmente se eu estiver errado me desculpe, o cirurgião, maravilhoso, as enfermeiras, desde enfermeira, a moça que faz a limpeza, pela dedicação, tudo. Não tenho palavras para agradecer, infelizmente. É só agradecer, que Deus os abençoe grandemente para prosseguir nessa caminhada. E eu quero lembrar que ela está numa ala da UTI, que são pacientes do SUS, né? A sua filha está aqui, mas ela está pelo SUS. Pelo SUS. Totalmente SUS que está bem tratado. Pelo SUS, ala do SUS. Nada particular. Eu vou conversar com a Josiane, que é a coordenadora da CTI, onde a Ellen está internada. Josiane, eu queria que você falasse como é que foi esses dias todos, porque ela está desde o Natal praticamente aqui, né? Ela chegou aqui no dia 23, na enfermaria, dia 24 ela veio para nós. Aí ela veio direto do centro cirúrgico. Ela passou a noite de Natal, de 24 para 25, no centro cirúrgico. Foi o Dr. Bruno que fez a cirurgia dela. E assim, foi dia após dia, a gente trabalhando com ela, cada dia melhorando. Quando chegou, não imaginávamos que ela fosse conseguir vencer, enfrentar essa batalha, do jeito que ela chegou muito grave. E por um milagre de Deus, em primeiro lugar, e os médicos se empenhando, nós da enfermagem também se empenhando, hoje ela está da maneira que ela está. Para nós é muito gratificante. Praticamente um milagre, né? Praticamente 40 dias que ela está aqui, já passou de 40. E como que está sendo o dia a dia dela? Ela já está podendo, por exemplo, se alimentar, não está, porque ela fez uma traqueostomia, ela não consegue falar. Como é que está sendo esse dia a dia dela? Porque ela ainda não está se alimentando. Não, ainda não, ela está alimentando por sonda, nós estamos tentando gradativamente, aos pouquinhos. Primeiro está sendo com sorvete, que foi que a nutricionista indicou, porque ela ainda não está conseguindo se alimentar direito. Agora ela precisa de uma fonoaudióloga, então a gente está correndo atrás para ver se consegue, que é o que vai ajudar ela a aprender a se alimentar, a mastigar e a deglutir. Mas assim, ela já consegue deambular com a gente, ela vai para o banheiro sozinha, então senta na poltrona. A vida dela já mudou muito e para melhor. Resumindo, ela é realmente um milagre, né? Já está respirando em ar ambiente, não precisa de aparelho, não precisa de nada. Melhorou muito, muito mesmo. E o fato de vir hoje comemorar o aniversário dela aqui, essa humanização da beneficência, a ONG Tchau Dodói, a presença dos pais, o flautista, como é que para vocês que são funcionários, que lidam com o momento constante com a luta entre a vida e a morte, como é que vocês veem um trabalho desse de humanização? Isso para nós é maravilhoso, né? E é gratificante a gente ver que consegue dar um pouco de alegria para ela. Isso para ela foi maravilhoso. Hoje ela acordou assim super feliz, que a gente já chegou fazendo bagunça com ela e foi uma surpresa que ela não sabia. Estamos programando há uma semana. Vamos fazer.
com ele, que é o flautista, que participa também desse projeto de humanização aqui da Beneficência e que hoje veio tocar para Ellen a música que ela gosta, né? Pois é, eu fiquei sabendo que ela gostava muito dessa música. Acho que o pai dela cantava para ela enquanto ela estava ali no leito. E com a música especial, né, o pessoal daqui da EBNE pediu para poder estar tocando. E é uma música muito bonita, eu já conhecia, adoro ela. E é sempre um prazer. Como que é o nome da música? O nome da música é Lugar Secreto, da Gabriela Rocha. Como é que foi pra você? Como é que fica o teu coração, a emoção? Porque é difícil controlar a emoção ali dentro, viu? Aqui no hospital, com esse trabalho de voluntário, é sempre muito emocionante. Sempre emocionante. E a cada paciente é uma emoção diferente. A gente aprende muito com os pacientes. E principalmente muito é ouvir. E a emoção é uma coisa que eu sempre falo que não dá para descrever. Não dá para descrever. A emoção, ver a alegria na expressão dos pacientes é uma coisa que não dá para descrever. Só dá para a gente sentir, só. Verdade. E é uma troca de energia gostosa, porque a gente chega, o TI é um lugar assim que não é fácil, né? Mas assim, renova, a gente sai renovada, porque é uma emoção que realmente, gente, olha, não dá para decifrar e é difícil a gente segurar ali, a gente tem que ficar se segurando, né, Daniel? Pois é. Eu lembro quando a minha avó estava internada aqui e eu vinha tocar para ela e é sempre muito difícil, porque principalmente era uma pessoa muito querida minha, né, no parente. Só que mesmo quando eu venho tocar com as pessoas que não são próximas a mim, quando a gente está ali tocando, olha para a pessoa olha para mim e a gente sente que tem uma conexão, sabe? Que a pessoa está prestando atenção em você, a pessoa está te ouvindo. E isso é uma coisa que é muito prazerosa, é muito boa. Daniel, que você presenteie então o nosso telespectador com uma música, pode ser? E você aí, telespectador do Beneficência na TV, você acabou de acompanhar a história da Ellen, né? Um caso assim muito complicado, né? Onde um simples dente trouxe um transtorno infeccioso para essa moça que ela quase foi a óbito, né? Então tivemos aí esse momento de humanização do hospital na hora que ela começa a se recuperar, uma moça de 19 anos, e a gente teve esse momento festivo dentro da UTI, comemorando seus 19 anos. Foi um verdadeiro milagre, podemos dizer assim, né? Com nossos médicos, enfim, é a Beneficência fazendo a sua parte. Tá aí, você viu a matéria da Ellen, como disse o nosso presidente Ademir Pestana, a humanização é muito importante dentro da Beneficência Portuguesa. Na próxima semana eu volto com mais Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.